Olá. Minha conexão antes caiu, não sei o que aconteceu, apagou tudo do nada. Deixa eu ver que tem. Ah, a Mariana já tá pedindo aqui. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da nossa Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA. Já começar. Oi, Rafaela, nossa presidente, Ana Luísa, Débora. Boa noite a todos. Cris, é, depois vão me dizendo se o áudio tá bom, se tá dando para me ouvir direito. Oi, Mariana, boa noite. Antes de mais nada, avisar vocês que nós temos um perfil no Jus Brasil, uma página no YouTube e aqui no Instagram também. Toda semana tem uma live, a gente tem produção de textos ao menos 3 vezes na semana. Então, para acompanhar todos o nosso trabalho, que é sempre feito com muito amor e carinho. Então, convidando a todos a acessar nossas redes sociais. Já avisando a próxima live, que vai ser no dia 9/7, às 10 horas. A Cristina e a Ricelli vão falar sobre o regime da separação obrigatória e a súmula 377 do STJ. Então, já convidando a todos. Eu vou aqui chamar a Mariana. Agora é só esperar ela entrar. Torcer para esse meu Instagram não dar problema. Oi! Oi, boa Tudo noite, bom? Boa pessoal. Tudo noite. bem? Tudo Eu estava certo? aqui assistindo a live, né, esperando entrar, e aí eu Ah, estava em outro mundo, assim, com áudio, com tudo. Quando eu entrei, já mudou tudo, mudou áudio, mudou tudo, imagem. Ah, muda tudo. Fica mais diferente, né? O som. Tem até como colocar carinha para melhorar um pouco a nossa cara. Mas essas coisas eu não gosto muito de mexer, não, porque eu tenho medo da live travar, parar de funcionar. comigo sempre trava. Ah, então é melhor não Comigo mexer. sempre trava. Eu gosto de fazer a live limpa, sem nenhum Melhor, recurso. Uma vez eu fiz uma concordo. apresentação, foi fazer uma live com uma apresentação com como se colocasse assim atrás, como se fosse uma apresentação de PowerPoint, sabe? Uhum, Menina, a live não deu certo de não jeito funcionou. nenhum. Não deu certo. Aí, tipo, depois de 40 minutos dando erro, e entra, e sai, Ah, isso e não. aquilo, aí eu falei, sinceramente, não vai ter como Melhor, fazer melhor com largar de lado. apresentação. Eu vi que tem como colocar título. Aí eu coloquei o título na live, mas eu não sei, acho que já fica gravado no IGVT. Eu achei que aparecesse aqui como coisa fixa, mas eu também não sei fazer essas coisas. Não sei. Então, melhor não mexer. Mas Mariana, fala. quando eu entrei já estava com o título, então não precisa Tava. fixar nos comentários, Então não não, porque precisa, né? quando a pessoa entra, tá ali em cima no Ai, título. então tá, porque atualizou aqui o Instagram, enfim. Bom, primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a sua disponibilidade, Mariana, em fazer parte dessa live e Imagina. que é sempre muito bom a gente discutir assuntos. Tudo que a gente conversa aqui não tem nenhum tipo de intuito de determinar o que é, qual é o pensamento de todos, mas a nossa comissão ela tem esse viés, né, de trazer ao pensamento, que todos reflitam. Então, isso é muito importante. Nossas lives são para isso. Não é no intuito de dar uma aula, nem de fixar preceitos, entendimentos, mas de compartilhar com todos os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, o que a gente leu, o que a gente entende como, mas sabendo que a gente ainda é uma desse tamaninho, tentando crescer, tentando desabrochar. Mas enfim. Mariana, eu queria que você se apresentasse a todos, que todo mundo está cansado de ver minha cara. Então, então eu gostaria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Mariana,
Eu tenho 29 anos, eu sou advogada jovem, me peguei a carteirinha da OAB em novembro do ano passado. E aí, quando eu comecei a atuar de fato, veio esse problema todo da pandemia e eu tô aí tentando lutar contra a maré para voltar aí para o mercado de trabalho, para essa confusão toda. Mas a minha especialização é em gestão e tributação de empresas, mas como eu não me sentia completa dentro dessa área, eu, depois de muito conversar, a Célia, a Cris, da comissão foram as minhas mentoras, e depois de muito a gente conversar sobre esse lugar mais confortável que a gente tem o propósito de estar, de trabalhar, aí eu resolvi migrar para o direito das famílias e foi assim que eu me encontrei. E sou muito feliz com a advocacia autônoma e de direito familiarista. Eu amo e é isso, meu. É um breve. Nem é Breve o relato. currículo. Não é nem currículo, é só Ah, é currículo, é claro que é um uma troca de currículo. ideia. É muito bom, né? Quando a gente se encontra, né? Parece que a gente está perdido, a gente se encontra, é muito bom, assim. E eu tenho um amor muito grande pelo direito de família. Sempre foi algo que eu gostei muito de fazer, de conversar, de atuar. Sempre foi algo que chamou sempre muita atenção, porque eu acho que não querendo desmerecer nenhum, mas ele se interliga com tantos meios, com tantas coisas ele se interliga. E então eu acho tão importante. É um direito que tem que ser mais debatido, tem que ser. A gente tem que ter menos discriminações. As pessoas às vezes vêm com esse. Ai, por quê? Gosto de barraco. E a gente gosta um pouquinho da pretensão resistida. Mas a gente gosta de saber solucionar. Como a gente pode fazer para solucionar? Como a gente pode fazer para ajudar? Porque a mim, pelo menos, eu me sinto assim muito agraciada quando eu pego um caso que agregou na minha vida pessoal, né? Então, isso para mim, assim, quando você pega um caso que você às vezes resolve, que você cria às vezes um vínculo com a outra parte e você aprende com a outra parte, com às vezes o sofrimento da outra parte, isso é um crescimento tão grande. O direito de família, ele te torna talvez, acredito eu, um pouco mais humano, porque você tem que lidar com, tem que gostar de ser humano, não pode gostar pouco, tem que gostar muito, O direito muito. das famílias, ele não é só o direito das famílias, né? Mas o direito das famílias em si, ele atravessa uma contemporaneidade social muito Muito. forte. Então, assim, se está todo mundo falando sobre casamento homoafetivo, os julgados já vão se posicionar diferente. Internacionalmente, isso também vai refletir no direito brasileiro. E aí a gente está sempre em alteração. Sempre. Isso é muito gostoso. É, O meu propósito de vida é muito alinhado com minha profissão, coisa que não era antes, porque não era nem que eu estava perdida, sabe, aham, Késia? Mas assim, eu cheguei onde eu queria, porque eu sou contadora de formação, e eu não me sentia feliz. feliz. É. E E aí é a muito ruim, gente né? A gente tem terminar gente o que dia. consegue. Ah, Tem gente não. que consegue, desliga o É, computador e vai viver a vida. Eu não consigo. E é. aí eu fiquei nessa, fui fazer mentoria, né, com a Célia e com a Cris, fazendo jabá delas. Fui fazer a mentoria e foi aí que a gente conversou muito sobre esse alinhamento de propósito, né, na vida profissional e na vida pessoal. Então, para mim, Sim. foi Não, isso é muito bom, mudança de né? vida, mudança de Total, né? chave. É muito bacana. A gente vai estudando e vai gostando cada vez mais de estudar. Eu, pelo menos, nunca fui uma aluna muito aplicada no colégio, mas quando eu tinha que falar sobre, quando o direito de família entrou na minha vida, eu virei uma pessoa muito estudiosa cada vez mais e querendo aprender mais. Eu acho que isso nos move, né? E vai levando a gente cada vez mais para frente. Mas, enfim, É hoje a gente vai isso. falar um pouco sobre a partilha de bens, antes ou depois do fim do relacionamento. A gente colocou o fim do relacionamento para ser um marco, tanto da união estável quanto do casamento, não falou de divórcio, nem de dissolução,
mas de uma separação de fato, né? E aí a separação de fato, no nosso sentir, ele vai sempre abarcar tanto o divórcio quanto a união estável, porque em qual momento esse casal não vive mais como um casal, mas sim como cada um como a sua unidade. Como a gente falou no início, não tem nenhuma pretensão aqui de ditar regras, porque o tema é sempre muito polêmico, é, porque envolve sentimento e dinheiro. Então, isso é muito sensível na hora de um divórcio, na hora de uma separação, na hora de uma dissolução. Então, isso é muito sensível, então envolve bens, envolve esforço, envolve uma série de outras questões que de fato impactam na nossa vida. E então, o que a gente tem, a ideia aqui de falar é sempre linhas gerais e não esgotar o assunto, porque o assunto, ele, cada julgado que tem é uma novidade, é E uma novidade. E essas análises jurisprudenciais, assim, são extensas, porque eu posso achar uma coisa, você achar outra, e tem um entendimento, tem outro entendimento doutrinário, e nunca se esgota o tema, e a gente vai seguindo só pelos casos concretos, né? Exatamente. Que de fato são os que acontecem com a gente, e que a gente tem que pegar no colo aí e aceitar. Exatamente. Ou não. Ou não, né? Exatamente, ou não. não. Ou falar, não, isso não é para mim, não. Você procura uma outra pessoa, porque isso não dá para mim, não. Mas, enfim, a gente queria traçar aqui um paralelo inicial falando sobre a união estável e o casamento, né? Quando a gente fala de construção de patrimônio, a gente tem que sair um pouco da relação namoro, noivado, e já inserir no meio de uma união estável de um casamento, porque senão a discussão ela vai muito além. Aí 1 hora de live realmente vai ser impossível, porque o namoro, a expectativa do casamento, noivado, e aí o que foi, o que se comprou, então assim, a ideia aqui é dentro já de uma unidade familiar. Lembrar que tanto a união estável quanto o casamento, eles são reconhecidos como uma entidade familiar pela Constituição, então não tem diferença. Até para as questões sucessórias, a união estável, sucessórias, independente dela ser de fato ou de direito, ela já é reconhecida pelo STF, nosso, né? Pelo STF, que a gente que tem o objetivo de constituição de família, entra na parte de herdeiros necessários, né? Na parte sucessória, exatamente. Exatamente. Então a Constituição já previu isso, mas só que tem diferença. Não é a mesma coisa. A maioria aqui é do direito, mas é sempre interessante a gente falar que casamento e união estável não são a mesma coisa. Mas é meu marido. Às vezes o cliente procura e fala assim, não, porque eu vivo com meu marido. Aí eu falo, tá, você vive com seu marido, vocês são casados? Não, a gente vive junto, então não é seu marido, ele é seu companheiro. Não, mas é a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa, senão seria um instituto só. O legislador não ia perder o tempo dele fazendo 2 institutos, ele ia fazer um instituto só. Então, tem essas diferenças e que impactam sim, não na questão sucessória propriamente dita, mas impactam sim, inclusive, num regime de bens, né? Então, Mariana, o que você tem para falar para a gente sobre o casamento e sobre a união estável? Bom, então, primeiro a gente precisa falar que a união estável, ela também tem, assim como o casamento, o objetivo de constituição de família, né? Mas ela tem outros elementos que se diferenciam do casamento propriamente dito, porque o casamento ele tem as etapas diferentes, ele tem o processo de habilitação dos nubentes, ele tem a celebração, que é solene, mas assim, convivência pública e duradoura, estabilidade, isso também são atributos do casamento em si. Domicílio conjugal, que é do casamento. Você também tem que estar morando com a pessoa para constituir uma união estável. A união estável, ela tem a questão de ser de fato, que é quando a pessoa está morando junto e não tem um documento formal, né, formalizando essa convivência, mas ela não perde eficácia. Você só vai precisar fazer essa padronização, não, né? esse reconhecimento de união estável
posteriormente, ou então até quando você for fazer a dissolução, o juiz faz o Exatamente. reconhecimento e a dissolução juntos. E tem Exatamente. a união estável de direito, que é quando o casal vai no registro de notas e por escritura pública faz a união estável, né? Que precisa de objeto. O objeto é constituição de família, convivência pública duradoura e estabilidade. Tinha isso de ano, mas acho que Não, hoje em dia é mais de caso a caso, né? é. Você precisa, a partir de um caso concreto, analisar se realmente a união estável está atribuindo todos os requisitos. E é isso, assim, o casamento tem a habilitação dos cônjuges, e aí eles fazem a escolha dos regimes, a escolha do regime que eles vão escolher. Tem a parte do pacto antinupcial, que eu acho que nem é melhor a gente nem entrar, porque senão vai ficar muito longo, mas o pacto antinupcial é um objeto que delimita o regime de bens dentro tanto da união estável quanto do casamento, é facultativo, só é obrigatório na universal de bens, né? Mas e aí você delimita as questões patrimoniais e sucessórias, assim como hoje em dia as pessoas já delimitam muita coisa além de patrimoniais e sucessórios, né? Sim. Muitas coisas, A assim. regra do jogo, né? Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é essa. Você vai jogar? É isso. É meio que isso, né? As pessoas têm essa discriminação com o pacto antinupcial, que é uma coisa assim que a própria faculdade, eu não sei se todas as faculdades são assim, mas a que eu fiz, eu acho que no direito de família pouco foi falado sobre isso. E eu acho que o pacto é uma regra tão necessária, porque o dia que o brasileiro, eu falo brasileiro porque eu vivo, enfim, no Brasil, mas o brasileiro entender que o casamento é um contrato, união estável é um contrato, eu quero comprar um refrigerante, me dá o refrigerante, comprei, isso é um contrato. O dia que as pessoas entenderem que existe um impacto no seu patrimônio, na sua vida, os contratos celebrados, que a gente só está preocupado. Estava falando com a Simone, que é da nossa comissão, semana passada, ela falou: pode ver o casamento. No casamento, quando vai fazer a celebração, tá todo mundo preocupado com o bolo, com o vestido, com o local da festa, mas ninguém está preocupado assim. Vamos fazer um pacto antinupcial? Como vai ser a regra do nosso casamento? Como é que a gente vai criar nossos filhos? E as pessoas descobrem ao longo do relacionamento o que elas querem. E aí Se parece que metade das pessoas parassem para falar sobre criação de filho, a metade não casava. Que cada um quer criar o filho de um de jeito, uma maneira. estudar de um jeito, religião de um, de outro. Pois é. Mas o próprio É pacto complicado. antinupcial, ele pode determinar isso, né? Ele Não, pode então, delimitar isso, né? exatamente. Mas Se o casal, se a metade desses casais que casaram se separaram em 2 anos, fizessem o pacto antinupcial e vissem isso, eles nem iam casar. Iam continuar com o contrato exatamente. de namoro. Iam. Não que eu estou namorando, que é melhor. Mas é tudo tão, eu acho tão simples, porque talvez a gente esteja dentro do direito de família e a gente enxergue isso de forma simples. As pessoas colocam muito tabu nos Tá bom. relacionamentos, né? Ah, eu não vou falar pro meu namorado que eu quero fazer um pacto antinupcial, porque ele vai achar que eu estou desconfiando dele. Eu quero Quanto que ele eu ache que eu sou. ganho? Quanto eu ganho, eu quero que ele desconfie de mim, eu quero que eu desconfie dele. É uma questão mesmo de proteção para que ao final, e a desconfiança não é necessariamente uma desconfiança de, eu não sei se você é uma pessoa boa. Eu te É amo, eu quero mistério, viver com você. mistério do relacionamento. Exatamente. Ao meu ver, tão simples. As pessoas têm esses tabus da conversa, de patrimônios, e aí, depois que casa, no meio do casamento, e aí, mas o meu bem estava financiado, eu paguei ao longo do casamento, eu comprei antes. Mas você financiou, e o que está financiado, dependendo do regime de bens, isso comunica. Então, é uma coisa séria. Quando se casa, casamento não estável é contrato. Então, enfim, diz isso na cabeça de uma vez por todas, é contrato. Procure quem sabe fazer o contrato, procure se informar desse contrato. E se de todo achar que não vale a pena casar, não case, não vive, não estava, mas saibam a regra do jogo. Porque depois, para desfazer,
é muito mais dolorido e é muito mais Com certeza. doloroso, é muito mais cansativo, é muito mais oneroso. Então, são essas coisas que a gente tenta buscar, até mesmo nessas lives, né? Para que as pessoas se instruam e falam, não, peraí, realmente tem que resolver isso, porque depois de aí, né? Como é que vai fazer para não comunicar? Né? E o pacto antinupcial ele pode existir em qualquer regime de bens, inclusive os regimes de bens previstos pelo Código Civil são separação total de bens, né? Separação obrigatória, enfim, total de bens, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal e a participação final nos aquestos. E você pode, inclusive, fazer um regime misto. Então, nada te impede de você pegar um pouquinho de cada um e fazer no pacto antinupcial aquilo que Ver o para que você realmente se se adequa. enquadra. Exatamente. Ver o que o seu Então, relacionamento se adequa, se vocês têm bens, se não tem bens. Mas se vocês exato. não têm bens, mas se vocês querem regulamentar como que vai ser a convivência de vocês. Se vocês vão morar no mesmo lugar 7 dias por Exato. semana, se não vão, Isso. Isso. né? Porque Mas a acho que a gente, coabitação, ela é tão hoje discutível, essa coabitação. Será que a sim, coabitação ela é necessária para uma união estável, para um casamento? A gente viu aí o aumento de 57%, se eu não me engano, de uniões estáveis durante a pandemia, para um serem beneficiário do plano de saúde do outro. Será que todos eles vivem juntos? Né? Mas quando fizeram essa união estável, pensaram no impacto patrimonial que isso pode ter? Ah, mas você é muito mesquinha. Não é questão de ser não, mesquinha, é com questão do que certeza. você conquistou, né? O que você conseguiu ao longo da sua vida. Será que é justo você dividir com a outra pessoa no fim do relacionamento, né? Então isso tem que Só ser por causa de um relativizado. plano de saúde, né? Exatamente. Então isso é uma coisa muito séria. E a própria união Com estável, quando a certeza. gente não reconhece essa união estável no cartório, ela é presumida como a união, com a comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial de bens, ela impacta sim no final de um relacionamento, né? Então, isso é uma coisa a ser levada em consideração quando você vai viver junto com uma outra Com pessoa. certeza. Viver junto não é um problema, hoje está com um, daqui a 3 meses está com outro, isso não é propriamente um problema. Acho que a sociedade ela evoluiu a esse ponto, né? Graças a Deus. Mas a gente tem que pensar que existe um impacto, sim, patrimonial. Então, se você decide, vou morar com meu namorado a partir de hoje, ótimo, vai no cartório de notas, faz uma união estável, escolhe o regime de bens que vocês querem viver, coloque ali a regra do que vocês querem, convertam eventualmente essa união estável no casamento. Não casem direto, façam união estável e depois convertam em casamento. Porque depois que você converte em casamento, e o para trás? Como é que você vai discutir isso numa, numa partilha de bens? E aí, como a pauta familiar escreveu aqui, sem considerar, inclusive, a sucessão, né? A Que a maioria não sucessão, pensou com na hora de fazer união certeza, estável não, durante a pandemia. ninguém Mas tem a pensou. sucessão, né? O herdeiro universal é o companheiro, né? Em caso de morte, né? Pegando as peculiaridades, mas, enfim, o companheiro, ele foi entendido como o herdeiro necessário. Então, isso é uma coisa muito séria que as pessoas não pensam, né? Então, o regime de Aqui, bens é muito necessário, né? Pode falar. Uhum. o tema da nossa live é falando sobre a partilha depois da dissolução da Antes vida ou depois, conjugal. Davi, exatamente. Antes ou depois. É. E aí eu estava fazendo as minhas pesquisas para fazer a live de hoje, e assim, ninguém falou ao contrário de não fazer na hora do divórcio ou da dissolução da união estável. Todos os doutrinadores falam: olha, o ideal é que você faça na hora da dissolução e na hora do Isso, divórcio. Mas não tem isso. problema, depois os bens entram em condomínio, né? Enfim, existem outras Exatamente. possibilidades de fazer Exato. a partilha depois da dissolução e do divórcio. Exatamente. Agora, a grande questão é essa, né? Esse é o ponto mais preocupante. Se você faz o divórcio, você faz a dissolução, você coloca um marco, você coloca um termo. Bom, a partir do dia 1º de julho de 2020, nós somos divorciados. Ali está o termo. Mas quantas pessoas a gente não conhece que vivem união estável, moram debaixo do mesmo teto, ou foram casados e estão casados e assim estão separados de fato há 5, 6, 7, 10 anos.
como é que fica o que foi adquirido ao longo dessa relação? Como é que a gente resolve essas questões, sendo que não existe um termo? O que é a separação de fato? A separação de fato, até 2010, antes da emenda constitucional 66, ela era utilizada como um marco para se pedir o O divórcio divórcio. direto, né? E a partir da emenda constitucional 66, não, eu caso hoje, divorcio amanhã, e aí depois eu faço todo o trâmite de novo, de habilitação, de proclamas, de solenidade, e caso depois de amanhã, né? Então, hoje não existe mais esse marco temporal de uma separação judicial que existia, né? Você tinha que estar ou separado judicialmente há 2 anos, ou separado de fato há 2 anos. E as pessoas, como queriam um divórcio direto, eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram, nessa época eu ainda não advogava, mas muitas pessoas até 2010, com certeza, porque você tinha que dar uma declaração, arrumar 2 testemunhas, 3 testemunhas para dizer que você estava separado de fato Há há pelo dois menos dois anos. anos. Quantas pessoas não forjaram esse documento que não Com tem certeza. nenhum crime em si nisso? Mas antigamente, isso ao menos fazia esse lapso. E hoje, que não precisa mais ter o lapso, que você pode se separar, se divorciar com 1 mês de casado. Casei e quero me divorciar. Há um tempo atrás me procurou uma cliente querendo anular o casamento dela, porque eles tinham casado, isso foi ano passado, eles tinham casado no início de julho e no início de agosto simplesmente ele saiu de casa e bloqueou ela em tudo, bloqueou a família dela em tudo. Ela falou que eu quero anular. Eu falei, bom, se fosse até 2010, talvez eu ia falar, melhor é anular. Mas acho que a partir de agora, né, a partir de 2010, é melhor divorciar. Eu acho que é menos cansativo você divorciar, porque vocês não têm filhos, não têm bens, não tem briga quanto a isso, vai no cartório, divorcia e cada um segue sua vida, né? Então, o marco de hoje, a separação de fato deles ocorreu praticamente 1 mês depois deles se casarem. Então, ali foi o marco da separação de fato. Mas quantos ficam em separação de fato durante anos? E aí existe um casamento, às vezes, de 10 anos, um patrimônio adquirido, vários patrimônios adquiridos, e aí? E Qual é que é o marco? dificulta essa Muito. produção de prova, porque quando você se separa e sai de casa, muitas vezes você tem filhos, e aí você, por uma boa convivência, vocês acabam fazendo viagens. E aí, como que depois de 10, 15 anos, você consegue comprovar que vocês já estavam separados, se a outra parte vem e traz uma viagem para Disney? Exatamente. Todo mundo abraçado lá. É, Isso é essa um coisa, né? caso. É, Isso é um caso. Tem outros muito piores, que a coabitação continua e que o casal se separa. exatamente. Ah, não dorme. Mas a gente mora debaixo da mesma casa e cada um num quarto, né? Então, assim, a separação de corpos hoje, judicialmente, isso é pouco utilizado. Eu acho que eu não vejo há muitos anos o incidente de separação de corpos. Isso aí, hoje em dia, por não haver necessidade, ninguém se atenta a fazer isso, né? Com E as pessoas certeza. esquecem que Pelo contrário, aí quando mesmo que não hoje em fazem. dia, se a convivência não está boa, já cada um pega seu rumo É, e vai embora. Talvez isso tenha facilitado muito nos relacionamentos, né? é, Esse poder sair de casa assim rápido, né? rápido, né? Agora, quando vive dentro do ambiente, né? Dentro de casa, como é que você comprova uma separação de fato? O endereço de ambos é o mesmo. E aí, qual é a separação de fato que houve aí? A Luciana escreveu que fez um divórcio de um casal que ficou casado por 15 dias. Gente, Eita. é isso, mas casou, gente. Pelo menos tentou, completou Tem um muitos ciclo. casos desses. Não é? Fez a festa, de repente. Ih, alegria total. A Cíntia escreveu aqui. Cíntia, tudo bom? A Saudade Cris também das nossas falou que conciliações. a Pode Cris falar, falou Mariana. que só em caso de violência doméstica para saída do agressor. É verdade. Porque dificilmente as pessoas deixam o imóvel, né? Até mesmo por uma questão de pandemia agora. Quem se separou, quem se decidiu se divorciar e saiu do imóvel? Poucos saíram do imóvel, né? E existe uma separação de fato ali dentro? Existe. Será que entrar em contato com um advogado para conversar sobre o divórcio configuraria uma separação de fato? É uma questão interessante porque a gente está vivendo essas dificuldades que a pandemia impôs, né? Porque ela não deu opção, ela deu essa opção. Sim. A gente estava hoje mais cedo
no grupo de estudos do Direito Notarial, da ABA, maravilhoso, assim, a gente discutindo sobre as questões do que precisa para hoje fazer o registro de casamento, né? Você habilitar para o casamento com essa questão da pandemia. E a gente voltou, enfim, com tudo conversado. Tá, pode ser tudo eletrônico, mas a solenidade tem que ser presencial. Então a gente continua com a questão do divórcio precisar ser presencial. Ou se for um divórcio judicial, precisa que assinem a inicial do divórcio. Então ainda assim precisa das partes para fazer aquilo, né? A gente fala hoje do divórcio liminar, né? Também que existe essa figura, alguns juízes se utilizam do divórcio liminar, embora seja bastante discutível essa questão do divórcio liminar, né? Mas existem alguns juízes que fazem o divórcio liminar. Mas, enfim, quando não se tem essa situação, nem do divórcio liminar, nem de procurar um advogado, e aí? Como é que fica? E isso impacta em várias questões da nossa vida. Então, a gente não vai esgotar os assuntos aqui, a gente vai trazer alguns, e a gente estava debatendo, né, Mariana, e a gente vai focar aqui, óbvio, na separação, na comunhão universal de bens e na comunhão parcial de bens. Parcial. Porque quando a gente fala de separação total, de participação final dos aquestos, é um regime todo especial, específico, e aí talvez essas discussões aqui que a gente vai trazer não se encaixem para isso. Então, a gente estava conversando, né, Mariana, sobre verbas trabalhistas. Inclusive, foi a pergunta... Eu agora não estou me lembrando quem é que fez essa pergunta. Me desculpa se estiver na live e acuse, fui eu. Mas fez no perfil da nossa comissão, no direct. E eu não estou com acesso aqui, porque eu estou com a live, então não estou com acesso. E não foi na caixinha de perguntas, porque não cabia. Mas tinha a ver com questões trabalhistas. E aí, Mariana, questões trabalhistas. O que será que a gente faz com essa separação de fato? Então, as verbas trabalhistas, assim como o FGTS, rescisão de contrato de trabalho, salário, eles não se comunicam na comunhão parcial. Porém, existe novas análises jurisprudenciais, acho que foi o STJ ou STF, não lembro qual é a instância que já determinou em qual sentido o FGTS agora já tem se entendimento. Comunica. Sim. Comunica. Sim. A Pamela, em relação à partilha, o que vocês acham a respeito do empréstimo feito em nome de uma das partes e o cônjuge não consegue provar que fez com o valor do empréstimo? Então, são essas Pamela, questões... Isso é caso concreto. É. Porque dentro desse aspecto também tem a questão da produção de prova. Então, assim, se você, não sei se foi você ou se foi ele, mas quem conseguir provar que o empréstimo foi feito por você ou por ele, e se o dinheiro foi investido em alguma coisa dentro de casa ou não, empréstimo... Essa questão é que é bastante sensível, né? Como são as questões trabalhistas também, né? Porque o que se entende? Que até o próprio Código Civil, no artigo 1659, ele fala que exclui-se da partilha, né, da comunhão parcial de bens, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Isso de fato, né? O que cada cônjuge recebe é de interesse próprio, isso não integra, o trabalho não integra a relação. Mas o dinheiro que se recebe, o que você ganha daquilo, o que você usa em proveito da família, que você faz eventualmente uma poupança, um VGBL, um investimento em bolsa, isso passa a integrar o relacionamento, isso passa a integrar a convivência, isso passa a integrar o casamento, né? Então, se antes o salário não se comunicava quando ele é aplicado em previdência privada, em ações de bolsa, enfim, em qualquer tipo de aplicação, de investimento, ele vira comunicável ao casal. Exatamente. Mas tem muita coisa, né? Deixa eu pensar. O próprio STJ, nessas questões que discutem até verbas trabalhistas também, né? Que a questão maior
a verba trabalhista foi construída, a reclamação trabalhista por horas extras, vamos supor, foi proposta durante o casamento. Durante o casamento foi proposto, esse vínculo trabalhista existia durante o casamento e a sentença saiu quando já estavam separados de fato, né? E aí a questão que foi levado ao STJ foi, será que esse valor ele integra a partilha de bens? E para o STJ, sim, isso integra a partilha de bens. Porque o ganho teria que ter sido incorporado durante o casamento. E o ganho não foi incorporado em relação a horas extras, em relação a eventualmente um desvio de função, que a pessoa deveria receber mais, e aquilo integraria a comunhão, né? Aquilo integraria o casamento e foi uma perda, fosse uma perda de uma chance, né? De integrar, né? Por isso é tão importante a análise do caso concreto dentro da nossa área. Não tem gente que vem falar comigo de uma maneira assim, querendo uma resposta pronta. Eu falo, olha, receita eu de não bolo. posso te dar uma resposta pronta porque eu preciso analisar. Eu preciso analisar todos os documentos, eu preciso analisar todas as provas para sim eu conseguir identificar uma tese, ou eu conseguir ver em alguns tribunais algum padrão comportamental. Exatamente. Que é feito através de análise jurisprudencial para a gente conseguir construir uma tese para defender, mas assim, nada é definitivo no direito, exatamente, né? Tudo é mutável, tudo é análise, tudo é caso concreto. Muito. Por exemplo, tudo depende. Tudo depende. A gente faz 5 anos de direito para falar assim, depende. Aí a pessoa fala, mas você não sabe nada? Não, eu sei linhas gerais, mas o seu caso, eu não sei o que está acontecendo no seu caso. A linha geral, assim, ó, nunca acontece. Nunca acontece. Se fosse linha geral, não existiria advogado, não existiria justiça. Estaria tudo resolvido já, né? Hoje eu estava pensando sobre isso. No direito, a gente não consegue fazer igual um diagnóstico. Também é complicado, né? Não vou dar nenhum exemplo assim concreto, não, mas a gente não consegue fazer nada assim. Todos os casos concretos são por causa de problemas pessoais. Então, assim, são totalmente individuais e a gente não consegue fazer essa macro, né? Essa análise macro de a questão do próprio FGTS, há pouco tempo, isso não era nem discutível, né? E hoje o FGTS... Ele era exceção e agora ele não é mais. Exatamente. O FGTS, inclusive, numa partilha de bens posterior, uma separação de fato, e que a pessoa venha receber isso, o juiz pode oficiar a própria Caixa Econômica Federal, ela tem que reter valor desse FGTS em proveito do outro cônjuge ou do outro companheiro. Então, isso é uma coisa extremamente delicada. Agora, se tem um pacto antinupcial que diz que FGTS não se comunica, olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Com certeza. Então, não tem discussão em relação juros a isso. E frutos, o que a gente pode fazer? O que a gente faz com os juros, né? Até a pergunta de quem fez a pergunta lá Se eu participar de um reality show, meu prêmio não vai ser dividido. Exatamente, mas as pessoas não pensam nisso. Vamos ficar casados, depois a gente resolve, depois a gente vê o que vai fazer. Então, as verbas trabalhistas, sim, né? Elas integram. Agora, um dano moral, uma verba indenizatória de acidente de trabalho, por exemplo, isso é entendido que não comunica, porque isso não entende como sustento ou manutenção do lar. Isso não é entendido como sustento ou manutenção do lar. Isso não é um patrimônio comum do casal. Quem sofreu foi a pessoa. E aí você vai ao artigo 1600, eu nunca decoro o número de artigo, 1659, e fala que os proventos do trabalho pessoal não se comunicam. Bem como, se eu utilizo o meu celular para o meu trabalho, eu não vou partilhar meu celular. Se eu utilizo uma câmera, já tive cliente que aconteceu isso, a pessoa era fotógrafa, e uma das partes levou o material de trabalho embora, e não queria. Falou, não, custou 20 mil reais, eu quero 10 mil disso. E isso era só de proveito dela. Então, isso é perfeitamente entendido, né, e pacífico, mas a questão trabalhista, sim, ela se propaga no tempo. E por isso que é importante, né? E durante a separação de fato, né? Será que deveria incluir? Então, durante a separação de fato, entende-se que não. Quando há comprovação de que houve a separação de fato, naquele momento,
essa verba não inclui. Mas se ele recebeu esse valor na separação de fato e foi proposto lá durante o casamento, sim, ele se comunica. Agora, olha a questão sensível quando você não coloca termo. E quando houve a separação de fato? Quando ela aconteceu? Aí vai ser objeto de uma discussão, porque um vai querer puxar. Não, mas eu entrei. Não, mas eu entrei depois. Não, mas eu entrei. Não, mas a gente estava mal no casamento, mas a gente estava separado. Não, mas meu vizinho sabe, o porteiro sabe. Aí começa a levar todo mundo como testemunha de algo que, quando aconteceu, ninguém pensou. Né? Então, é uma situação extremamente complicada. E também se torna uma situação um pouco complicada e que a gente vê com mais frequência, né? A questão trabalhista, eu não sei se todos aqui que estão assistindo atuam na área de família, eu praticamente não pego essas discussões com os meus clientes, assim, as pessoas não fazem muita questão dessa questão trabalhista, né? Porque cada um tem o seu trabalho, geralmente cada um tem o seu trabalho, então as pessoas não se apegam muito a isso, né? Mas eu acho que as pessoas que se apegam a isso são pessoas que, porventura, tiveram esse saque do FGTS para contribuir na compra de uma No casa, sustento da família. entendeu? E aí Exatamente. depois aconteceu isso com o cônjuge e o cônjuge não fez. E aí a Exatamente. pessoa fala, não, peraí, eu fiz. Por que ele não Exatamente. fez? E aí, né, Exatamente. no futuro, ela descobre que isso se É comunicava, verdade. e aí ela fala, não, olha só, eu ajudei a comprar a casa com esse dinheiro. E por E que ele que ele integrou o não nosso também fez patrimônio. isso? Ele Eu estou integrou o nosso partilhando com você. patrimônio. É E isso aí. agora? Por que que É. você não partilhou o seu? O que que a gente, né? E aí, advogado? O que que a gente pode O que a gente fazer? faz? Assim como o empréstimo. O que a gente faz com o empréstimo, né? Porque o Ai, empréstimo é uma outra questão muito coisa sensível, né? uma coisa também que é legal a gente falar é sobre compra de imóvel. Comprei um imóvel antes, eu era solteira, comprei um imóvel, paguei 10 mil reais. Aí eu casei e comecei a viver em união estável com o meu companheiro, e aí a gente começou a pagar esse bem Esse juntos. financiamento. Eu ia falar sobre o financiamento agora. O A gente come... financiamento, ele é a alegria dos advogados. Eu não sei se acontece com todos, mas eu Imagina a acho confusão. é uma confusão. Porque o cliente te procura certo, porque ele jogou no Dr. Google que o que ele comprou antes da união não se comunica. Não Aí se ele jogou no comunica. Dr. Google e isso ele chega pra gente cheio de razão. Ah, mas eu já sei que esse apartamento eu não tenho que dividir. Aí você fala, ué, mas como assim? Você quitou ele antes de casar? Não, mas eu dei entrada antes de casar. E eu pago com o meu dinheiro. Ah, é mesmo? Você paga com o seu dinheiro? Mas a pessoa Mas mora com o. você na casa? Mora, claro que mora. É mesmo. Você sabe que o que tá financiado, as parcelas do financiamento, e quando você colocou a pessoa dentro da sua casa, sabe que você vai ter que partilhar, né? Não! Mas eu vi no Dr. Google que diz que o que eu comprei antes do relacionamento é só meu. Não, não é só seu, querida. Tenho péssimas notícias para você. Não queria ser portadora de péssimas notícias, mas infelizmente o Mas financiamento é. ele é Mas, partilhado. mas então, eu estava vendo uma entrevista do Rafael Calmon, do juiz, e ele estava Uhum, falando que quando você dá entrada no apartamento, nesse caso concreto, né? Vamos trazer para o caso concreto para as pessoas conseguirem entender. Quando uhum, eu sou solteira, dei entrada no apartamento, paguei 10 mil reais. O apartamento era 100. 90 mil uhum, reais eu paguei junto com o meu companheiro. E aí, uhum. o apartamento fica no meu nome, 10%, 10 mil reais que eu paguei são meus, e os 90 mil reais, ele tem um direito de crédito desse valor. É o Então, direito de esses crédito. 90 mil reais, mesmo que Exatamente. ele não tenha pago, Isso aí. a gente vai ter que comunicar esse valor. O direito de crédito, exatamente. Mesmo que o apartamento seja no meu nome, eu tenha pago 10 mil reais, os 90 mil reais que a gente Isso pagou aí. na constância do relacionamento é comunicável. Sim. E o companheiro tem direito a crédito de 45 mil reais. É isso, né? Bom, aí você perguntou para a pessoa que não sabe somar um mais um.
Mas se era 90, sim, é É isso, 45. E que não é 45 uma mil reais. meação. E que as pessoas É, confundem com é um meação. Isso não direito é a uma meação. crédito. Exatamente. Ele dá esse exemplo exato no livro dele sobre esse direito de crédito e que é um percentual, que é feito em cima do percentual, assim como a própria ascensão em cima de um terreno que é do pai ou da mãe, do noivo ou da noiva, né? Ou enfim, do companheiro ou da companheira. Constrói em cima do terreno. Ah, vai ter que haver ameação. Não, você Direito de não. laje. Exatamente. Você não faz meação de algo que é construído em cima de terreno de terceiro. O que você faz, sim, é uma divisão daquilo que foi empregado na construção daquele lar, devendo um ao outro a indenização. Mas você não tem como falar de meação em cima de um terreno que é de propriedade de um terceiro. Então, isso é bastante interessante, né? Essa ideia de meação que as pessoas têm, elas acham que meação é metade é meu. Não, é o percentual que você tem o direito, né, em cima daquela construção, daquelas parcelas também pagas, né? É, a demonstração do esforço, ela é presumida, não adianta vir falando de. Mas ele não pagava nada dentro de casa. E eu já ouvi isso A de Simone cliente. falou assim: o O ideal ideal, nesse é caso, o é o pacto pacto. antinupcial. O pacto Quantos fazem isso? antinupcial é assim. É a última coisa que todo mundo pensa. Mas assim, realmente é uma ferramenta extrajudicial muito importante e que a sociedade não usa. Nossa sociedade brasileira, de maneira geral, ela não está. Não. Ela, não sei se. Preparada. Eu não sei se é falta de informação, realmente, porque a gente Pode ser. socialmente não tem uma construção social educativa. Eu não sei se é o tabu de falar sobre morte, de falar sobre separação, que ninguém fala. Ninguém sabe se quando morrer, com quem que vai deixar os filhos. Exatamente. Exatamente. Ninguém pensa em com quem vai deixar, que quem vai cuidar da parte educacional, quem vai cuidar da Exatamente. parte. Ninguém está preocupado com isso, está todo mundo querendo viver. Ninguém está pensando que pode Não. acontecer por É que as pessoas fatalidade pensam alguma coisa. assim: eu não vou conversar sobre isso porque eu quero ficar casado para sempre com essa pessoa. Tá, mas alguém vai morrer em algum momento. Ou vai morrer junto, ou vai morrer um antes, e isso Ou vai impacta se sim o separar. direito sucessório. Ou vai se separar, vai se divorciar. É uma possibilidade, né? Você tá hoje casado, mas você pode não estar. Você está vivo, você pode não estar. E aí? O que que isso impactou? Né? Então as pessoas têm muito medo em falar sobre isso. E é um tabu. Parece que as pessoas têm pavor e medo de falar sobre coisas tão sensíveis e que no final do Naturais. relacionamento é Mas são naturais. naturais, São exatamente. naturais. Nós somos seres humanos. Nós Exatamente. falhamos. Então a gente também tem que pensar nisso, sabe? Quando Exatamente. acontece alguma coisa, como é que a gente vai levar nosso relacionamento à frente? Exatamente. Como que a gente vai dividir esse bem aqui que eu comecei a pagar e você Exatamente. me ajudou? E Esse é o tipo de você, coisa que a gente fala no pacto. exatamente. E a gente se separou. Um só está no uso e fruição daquele imóvel. E se vender vai poder esse imóvel? Não, não pode vender esse imóvel, porque se ele foi comprado na constância do casamento da união estável, ele pertence a ambos. Principalmente o casamento, Ele porque o se casamento tem a comunica. questão uxória, né? O casamento tem a necessidade da assinatura do outro na compra e venda, na venda desse imóvel. Então, há necessidade, tem entendimento do STJ nesse sentido, anulando uma promessa de compra e venda que o marido fez, porque não havia a partilha de bens. A partilha de bens, ela é importante. Então, assim, antes ou depois do final do relacionamento, durante o final do relacionamento, estabeleça os termos, coloque o final para aquele relacionamento. Decidiu, é casado, decidiu sair de casa, vamos divorciar e partilhar esse bem. Vamos resolver isso, porque quem fica na posse desse bem, existe a possibilidade dessa uso capião familiar, né, de 2 anos, existe a possibilidade. Até tem uma pergunta aqui que eu vou colocar, que e no caso de abandono de lar, perde o direito? Eu entendo que a pessoa não perde esse direito se está dentro desses 2 anos, né? Porque existe essa condição dos 2 anos da uso capião familiar. Então, o abandono do lar Aham. em si, ele sim, ele transforma uma separação de fato, o que faz efeitos sucessórios e tudo mais. Mas mesmo assim, eu entendo que o abandono do lar
não necessariamente faz você perder o direito sobre aquele bem, né? Não, isso não é necessariamente uma condição. As pessoas têm medo, né? Ah, eu quero fazer uma separação de corpos porque isso pode configurar abandono de lar. E não necessariamente isso vai configurar um abandono de lar, né? O abandono de lar também é uma coisa complicada de configurar, porque você precisa, tem algumas características assim bem práticas, né? Você Exatamente. precisa ter saído de casa com o objetivo de sair de casa. Os dois precisam saber que você saiu de casa Houve um porque abandono. sim. Isso aí. Você não A pode palavra ter, abandono mesmo, eu abandonei, tipo, eu larguei, eu você fui não pode embora. ter, você não pode voltar em casa com habitualidade. Então, assim, você abandonou o lar, mas final de semana você vai lá ver seus filhos e dorme lá. É abandono? É discutível, Exatamente. entendeu? Exatamente. Abandono é complicado. O abandono em si de maneira Exatamente. geral, assim, ele é bem complicado, até na caracterização também. Exatamente. E outra coisa, essa pessoa que deixou o lar, eventualmente, o apartamento, de repente, ficou com a mulher e os filhos, porque os filhos residem ali, e, enfim, o divórcio está sendo visto e tudo mais, amanhã ou depois, se essa mulher subloca esse apartamento ou aluga esse apartamento e não divide os frutos com o marido, isso é motivo de prestação de contas, sim. Isso também é entendido, independente a haver uma depredação do imóvel ou não. Foram frutos recebidos de um bem comum. Então, olha como é sério isso de sair de casa e não vou resolver nada, vou deixar para lá, deixa uma separação de fato, depois a gente resolve. O depois a gente resolve impacta diretamente no seu patrimônio, impacta diretamente na sua vida e você também não consegue vender esse bem sem você realizar esse divórcio, essa dissolução da união estável. Então, é temerário essa questão. Não é porque terminou o relacionamento que o regime de bens deixou de existir. Né? Existe até um enunciado do próprio IBDFAN que fala Número que, 2. número 2, né, que fala que a separação de fato põe fim ao regime de bens e importa a extinção dos deveres entre cônjuges e companheiros. E isso, assim, extingue o regime de bens, você consegue vender um bem que você comprou com o seu marido sem a outorga dele, mesmo estando separado de fato há 20 anos? Eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Isso vai cair em alguma exigência em algum lugar. O registro de imóveis não vai registrar. Um banco, eventualmente, que vai fazer o financiamento não vai aceitar, porque existe todo um trâmite, né? Então, isso é uma coisa bastante séria Séria. a ser discutida. Claro que se eu estou separada de fato de uma Mas pessoa e eu adquiro um é carro, complicado. exatamente, Eu né? já vi acontecendo isso. Eu fico com medo de falar e as A pessoas se parte. identificarem. Ah, Tô tentando florear aqui, mas acontece, já aconteceu assim, em escritórios grandes que eu trabalhei, da uhum, pessoa estar num processo complicado e começar a se desfazer dos bens uhum. E sem a aí? assinatura da Pois ex-mulher. é. Isso é Então, fraude, né? assim, Isso é sim, fraude. mas acontece. Você Acontece. Acontece. o ideal era que na primeira barreira ali, ou para conseguir o financiamento, ou para registrar o bem, que isso fosse barrado, né? Mas Mas a gente sabe que infelizmente não a é gente assim, né? entra em É, outros aspectos aí da nossa exatamente. Não te sociedade. impede você separado de fato comprar um carro, por exemplo, porque isso não depende da outorga do outro. Então você pode sim comprar um carro durante a separação de fato e você não vai ter que comunicar esse carro. Isso de fato acontece, né? Isso também é um entendimento firmado, né? Claro que o caso concreto é o caso concreto, com que dinheiro isso foi comprado, né? Foi comprado com dinheiro de poupança durante a nossa união. Então, será que não vai ter que partilhar esse carro? Agora, se foi comprado com proventos próprios, num financiamento, se não se comunica. Empréstimos que venham a acontecer após a separação de fato também, em tese, não se comunicam. Mas é aquela coisa, não tem um termo. Qual é o lapso temporal? Então, o que a gente quer passar aqui é ponham termo às situações jurídicas da vida de vocês. Casou, Conheçam os regimes, conheçam os regimes. É bem mais façam, barato falar com o procurem, advogado antes do que depois. procurem um advogado, É, façam uma análise e façam um pacto antinupcial. A advocacia preventiva, ela ajuda muito
os problemas futuros que vão ocorrer, vão ocorrer. Isso aí. Vão ocorrer. Vão Exatamente. ocorrer, nós somos seres humanos, todos falhamos, todos Exato. temos famílias que também falham e que acontecem, os problemas acontecem. A Isso aí. advocacia preventiva, ela traz um pouco mais, escolham um vestido de noiva, mas Mas também escolha o regime de escolham bens. regimes de bens. É isso aí, Rafa, é exatamente isso. Tem que ter Resumiu. responsabilidade. O casamento, alguém falou assim, as pessoas têm dificuldade porque o casal não consegue enxergar o casamento como contrato. A gente precisa, o brasileiro é muito emocionado. Muito, muito. A gente precisa entender que o casamento, é óbvio que ele é a realização de um sonho para muitos, ele, né, tem aquela coisa assim de Conto de conto de fadas. fadas, mas a gente precisa ter responsabilidade porque ele é um contrato. Exatamente. A gente precisa estabelecer as cláusulas que eu quero, a gente precisa estabelecer as cláusulas que o meu companheiro quer, e a gente precisa fazer isso de maneira preventiva. Não só aqui, a advocacia preventiva é muito importante. Na hora do pacto, na hora da... Nossa, agora vai fugir Na hora tudo, da né? Não vou compra de conseguir um falar bem, nada. na hora da Na hora compra de da... um bem, na hora de que decidiu se Exatamente. divorciar, não queremos mais viver juntos, Na hora consultar de um abrir uma advogado, empresa. na hora de abrir uma empresa, né? Eu Tudo sou isso impacta. microempreendedor Devedora. individual. Vou abrir uma empresa. O que eu vou fazer? Minha empresa, olha que coisa, não é muito o nosso caso, mas é só para trazer um pouco para a nossa discussão aqui. Marcas e patentes. A pessoa vai abrir uma empresa, precisa fazer a produção da marca dela. Mas Exatamente. a pessoa não sabe. Aí depois, lá na Exatamente. frente, vem uma notificação extrajudicial. Exatamente. Você não pode usar esse nome. Sabe? Eu Exatamente. nem vou entrar nesse aspecto, porque é um aspecto Bem direito amplo, né? empresarial. E é de direito empresarial, não é Mas que... de fato Mas né, Mariana? É advocacia preventiva, né? Que a gente, o advocacia brasileiro tem que preventiva. aprender. Tem que aprender, né? E isso impacta lá no final, impacta no regime de bens, impacta numa dissolução, impacta na partilha de bens. Tudo isso impacta. E é muito mais caro. Muito mais caro. Então, é muito melhor você, antes de estabelecer a regra do jogo, se não estabeleceu antes, durante também você pode estabelecer. Então, Pode tudo mudar o isso regime, pode inclusive, mudar o dentro, na regime. constância do casamento, pode mudar o regime. Exatamente. Então, Exatamente. aconteceu algum fato superveniente dentro do relacionamento de vocês e vocês precisam trocar o regime. A juíza, né, pede a tem troca do como. regime. Exatamente. E conversem. Conversar é E sempre melhor do que brigar. conversem. Sim. Olha, Mariana, o meu sonho é trabalhar com advocacia eu preventiva. também. É meu sonho de vida. Porque a Eu também. advocacia. Mediação, resolução de Ai, eu sou conflito. total, total. Só acho que conversando é sempre melhor, mas é difícil. Muitas pessoas no final estão chateadas, enfim. Avisou aqui que vai acabar em 2 minutos e eu gostaria de te agradecer imensamente. Adorei fazer essa live. Ficaria Eu falando mais também. tempo aqui, porque a gente vai falando de tanta coisa, né? Tanta coisa para a gente falar em direito de família, né? E Sim. eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite e fico convite para próximas. Ah, imagina, eu estou disponível aí para todas as lives. Eu adoro fazer live, eu adoro trocar essa ideia aqui. Quem me conhece sabe que eu sou uma conversadeira. Adoro. Eu também Muito odeio, nossa. obrigada. Muito obrigada pelo convite. O nosso convite, inclusive, o seu convite foi por causa de uma coisa que a gente estava conversando sobre bens Conversando. em condomínio. Bens em Né? condomínio e partilha, né, de bens, E né? Se era partilha melhor de bens. partilhar, se era melhor fazer compensação, e aí surgiu essa ideia da live. Mariana, muito obrigada, tá? Muito Obrigada a obrigada, todos Kézia. pela participação, muito obrigada pela presença de todos vocês, e acompanhem a gente nas redes sociais, e no dia 9 do 7 às 10 horas tem outra live falando sobre separação total de bens. Não, separação obrigatória de bens e a súmula do 277, né? Que é a súmula, eu nunca decoro o número de 377. Sou horrível para número, por isso que eu sou de humanas, não sei nada de número. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas, pela interação. Vocês foram incríveis. Muito Tchau, tchau. obrigada.
Obrigada, Beijo, tchau, tchau. tchau. Beijo.